Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre o Borba Gato. Você já ouviu falar sobre o Borba Gato? Eu vi que o Borba Gato pegou fogo e eu já passei algumas vezes na frente daquela estátua e eu vou falar pra vocês, tipo, 90% das pessoas não sabe quem é o Borba Gato. 90% das pessoas nem imagina quem esse cara foi. Às vezes acha até que é um meme o nome, ou simplesmente é uma estátua lá e não significa nada aquela estátua. Mas, bom, agora, pelo visto, as pessoas foram lá e botaram fogo na estátua. E por causa disso, muitas pessoas estão divididas. Será que isso é vandalismo? Será que isso é justiça? O que tá certo aí? O que tá errado? Então hoje a gente vai falar sobre esse caso do Borba Gato. E antes de mais nada, eu quero dizer pra vocês que, tipo assim, eu, geralmente, tento ser o mais imparcial possível nas minhas opiniões políticas, porque eu não gosto de estar de um lado ou de outro, né? Só que as pessoas que estão da esquerda, elas vão falar que porque eu não apoiei o lado delas, eu sou da direita, e a mesma coisa acontece com a direita, e eu sempre sou criticado por causa disso, mas eu tento passar uma visão aqui que não é baseada em ideologia, porque eu acho que a ideologia virou uma piada. Hoje em dia, as pessoas que seguem esquerda ou direita, elas viraram uma piada, viraram um meme, e as pessoas ficam fazendo isso e achando que estão certas, quando na verdade elas estão simplesmente se afundando cada vez mais na ideologia ruim e tóxica que elas acabaram criando. Então vamos lá. O Borba Gato, ele foi um bandeirante há milhares de anos atrás. Tá, vai, 300 anos atrás. E o Borba Gato, ele era um cara que fazia explorações e ele era muito bom pra fazer isso, né? Naquela época, era a época que o Brasil tinha acabado de ser descoberto, o Brasil tinha uns 200 anos, estava bem no comecinho ainda. E aí ele basicamente explorou, fez uma bandeira, né? Bandeira era o nome das expedições que aconteciam dos bandeirantes para descobrir aonde é que tinha minas de jade. Ele acabou encontrando essas minas de jade, só que depois não era nada demais. Só que quando ele chegou nas minas de jade, tinha um maluco lá, um português, que falou: não, eu já cheguei aqui, então essas minas é minha, beleza? Aí o que ele fez? Ele pegou e empurrou o português de um desfiladeiro e matou esse português. E por causa disso, o Borba Gato, ele foi perseguido pela polícia por 17 anos. E ele ficou escondido. Ele ficou escondido no sertão por 17 anos, até que ele descobriu que tinha uma mina de ouro em algum lugar. E aí ele voltou e falou: aí galera, é o seguinte, se vocês me perdoarem por eu ter matado aquele maluco, eu vou pegar e dizer pra vocês onde é que fica essa mina de ouro. E aí os caras falaram: tá bom então. E aí ele levou a galera lá pra mina de ouro e ele acabou se tornando o senhor daquela mina de ouro, basicamente, beleza? Só que aí depois teve uma guerra, e aí ele acabou fugindo, e aí depois que a guerra terminou ele voltou. Então o Borba Gato foi um bastardo covarde, basicamente, né? E a gente acaba idolatrando esse maluco hoje em dia. Eu não sei por que ele tem várias estátuas do Borba Gato, talvez faltem heróis pro Brasil, né? Bom, então o Borba Gato, ele tem essa estátua e as pessoas resolveram destruir a estátua porque supostamente o Borba Gato, ele seria uma pessoa muito ruim, que escravocrata e coisas do tipo, embora que a gente não tenha muitas informações sobre o passado do Borba Gato, mas a gente tem bastante informação sobre o passado dos bandeirantes, e realmente os bandeirantes destruíam as casas dos índios, faziam coisas terríveis com os índios e eram escravocratas também. Mas no caso do Borba Gato, a gente não sabe, mas a gente sabe que ele foi um homem violento, de certa forma, né? Até porque ele matou algumas pessoas durante a sua vida, né? E aí, bom, muitas pessoas resolveram falar: por que a gente tem essa estátua, né? Enaltecendo esse cara? Vamos destruir essa estátua. E foram lá e destruíram a estátua dele. E eu acho que, tipo assim, primeira coisa, eu entendo a frustração das pessoas. E eu também penso: por que a gente tem uma estátua pra enaltecer esse maluco, entendeu? Só que eu não concordo com a ideia de chegar e botar fogo na estátua por dois motivos. Primeiro motivo, a estátua, ela foi decidida lá pelo governo, né? E se o governo quer que a estátua fique lá, o que vai acontecer depois de você destruir a estátua é ele reconstruir a estátua. E quando ele reconstrói a estátua, ele vai pegar dinheiro e vai colocar naquela estátua. Então provavelmente eles vão fazer uma restauração que vai custar uns 300 milhões, que vai ter corrupção. Vai ter um monte de coisa em cima dessa estátua. E talvez até seja engraçado, porque às vezes os políticos que estão no governo incentivando que as pessoas destruam as estátuas sejam justamente os políticos que vão participar dessas licitações para pegar essa corrupção aí superfaturada e ganhar uma graninha em cima disso, né? Então eles acabam utilizando a ideologia para justificar a sua corrupção. Então o que acontece nesse caso é que o Borba Gato provavelmente vai ter uma licitação de 400 ou 500 milhões de reais para ser refeito, e ele vai ser refeito e vai continuar lá do mesmo jeito. Quando na verdade o certo seria a gente fazer isso através da democracia que a gente tem. Então eu sou contra a gente sair destruindo monumentos públicos justamente por causa da forma que o governo funciona, embora eu não concorde, eu não gosto desses monumentos públicos e acho ridículo que as pessoas não discutam que isso deva ser removido da maneira certa, né, através da burocracia estatal. E se você não gosta da burocracia estatal, você pode se tornar como eu, um libertário que é contra o Estado completo. E o segundo ponto, né, tipo assim,
eu acho que essa ideia de destruir monumentos tá vindo lá de fora e eu não curto esse tipo de coisa, porque eles começaram a fazer isso lá fora e as pessoas agora do Brasil começaram a importar as ideologias e as coisas que os movimentos fazem lá fora. Eu acho que o Brasil é bem diferente dos outros países, eu acho que a gente não deveria pegar e sair importando ideologia e fazendo sempre o que acontece nos Estados Unidos e na Inglaterra. Eu não concordo com a ideia do Borba Gato estar ali, porém, até porque, né, o Borba Gato é uma pessoa muito pequena na nossa história e eu nem sei por que diabos o cara foi ter uma estátua tão icônica e importante, embora que hoje em dia a estátua dele tenha se diluído tanto no tempo que a maior parte das pessoas nem sabe quem foi o Borba Gato, só vê um maluco ali com um rifle e dane-se quem ele é. As pessoas conhecem mais o símbolo Borba Gato com a estátua do que pela pessoa que ele foi no passado, né? Embora que a pessoa que criou provavelmente era fanboy do Borba Gato e falou, mano, eu gosto muito do Borba Gato, acho que seria legal ter uma estátua dele aqui. Mas eu acho que tem pessoas mais importantes da nossa história, pessoas muito mais, como posso dizer, fizeram coisas muito boas socialmente, pessoas jovens até, né, que nasceram nos últimos 50 anos, que poderiam ter status, grandes artistas, grandes escritores, grandes pensadores brasileiros, a gente tem muitos, né, poderiam ter colocado uma estátua do Villa-Lobos ali, alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que a gente estaria seguindo o caminho certo nesse caso. Então eu não sou a favor do Borba Gato, mas eu também não sou a favor da destruição da estátua da forma que foi. E como eu disse, né, é triste pensar que a gente é refém do Estado dessa maneira, ao ponto de que, como eu disse, alguém simplesmente pode ter incitado essa rebelião, essa revolta, para destruir a estátua, e aí essas pessoas que são mais extremistas vão lá, quebram a estátua, e aí os malucos que incentivaram que fosse destruir as estátuas vão lá, opa, a galera fez direitinho do jeito que a gente queria, hein? E é isso aí. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo e grande abraço, gente.